Olá amigos que acessam as nossas redes sociais, nossas plataformas digitais. Eu sou Daíro Paiva, aluno de jornalismo, fazendo um trabalho e vamos explorar um pouquinho das culturas, da colonização dos povos migrantes da cidade de Juí. Fazendo um trabalho da disciplina extensão multidisciplinar. Estamos aqui com a Adelair, ela que é cuidadora do museu, está sempre presente. Boa tarde, Adelair. Fala um pouquinho da colonização, dessa exploração, desse movimento, desses povos chegando aqui em Juí. Isso. Boa tarde, é um prazer estar falando com os ouvintes e telespectadores. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter presente que antes da colonização de Juí, nós já tínhamos pessoas que viviam aqui, né? Os primeiros a chegar foram os povos indígenas, que chegam aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, há 12 mil anos, na nossa região há 6 mil anos, né? Há 2 mil anos, só para a gente ter uma ideia, chegaram os primeiros povos agricultores, que são os povos Guarani, né? Então, assim, nós temos uma longa história, mais do que os 135 anos de colonização. Pois bem, no século XIX, além dos indígenas, nós tínhamos fazendeiros, né, criadores de gado em toda a região aqui, né, e que utilizavam mão de obra de trabalhadores africanos escravizados. Então daí se justifica também a presença da população afrodescendente, né? E aí também nós tínhamos, ainda no século XIX, os caboclos que viviam do extrativismo da erva mate. Há quanto tempo durou essa colonização de imigrantes aqui para Juí? Pois é, aí em 1890 começa o processo de colonização com imigrantes vindos da Europa e também descendentes de imigrantes vindos das colônias velhas. O que seriam essas colônias velhas? São colônias que já existiam no Vale dos Sinos, dos alemães, na Serra, as 4 colônias italianas, né? Então também como em Juí e toda a região noroeste é de uma colonização mais tardia, né? Então também vem descendentes de imigrantes que vêm para cá. Então nós temos assim, efetivamente, em 19 de outubro de 1890, nós temos a inauguração da colônia em Juí. Bom, efetivamente, os primeiros imigrantes chegam em janeiro de 1891. Claro que alguns imigrantes não oficiais estão presentes nessa inauguração de 19 de outubro, né? E aí nós vamos ter o quê? Além dos grupos que já existiam, né, nós vamos ter a presença de imigrantes vindos da Europa. Aí vai ser os poloneses, os primeiros a chegar, inclusive. É uma cultura de diferentes povos que chegaram. Isso. Aí assim, exatamente, por quê? Porque ao invés do que aconteceu na Serra e no Vale dos Sinos, aqui na região noroeste, que foi a última fronteira colonizada, se fez uma colonização mista. Não é só Juí, tá? Toda a região noroeste, se você vai ver Santa Rosa, você vai ver vários municípios aqui da região, vocês vão verificar famílias de sobrenomes de origem holandesa, ucraniana, polonesa, africana, que daí não se incluiria como colonizador, porque eles vieram forçadamente, né? Hoje sim. Hoje nós temos imigrantes vindos para cá, né? De livre e espontânea vontade. Haitiano, venezuelano. Isso, hoje, no caso de hoje sim. Hoje eles vêm por conta própria. Exato. Hoje eles vêm por conta própria. Na época não, eles eram capturados e trazidos à força. Então a gente não considera como uma imigração, né? E sim um processo forçado. Bom, e aí nós vamos ter todos esses grupos que vêm assim, da Espanha, de vários lugares da Europa. Então, porque a Europa nesse período passava por um período de crise. E aqui se pretendia inaugurar um modelo diferente do que existia, que é uma agricultura mais voltada para a produção do excedente, né? Aqui atrás de nós, por exemplo, tem instrumentos agrícolas usados no início do século, no final do século XIX, início do século XX. Esse tipo de equipamento, assim, baseado só na força do homem ou da tração animal, ele vai ser preponderante até quase os anos 50. Né? Aí depois é que começa a mecanização. Pois bem, essa diversidade cultural que acontece aqui no nosso município é que vai dar a Ijuí esse nome, porque não que não aconteceu nos outros municípios, né? Mas Ijuí
por ser o primeiro município a ser esse tipo de colonização, e porque um padre polonês, o padre Antoni Kuber, escreveu um livro e chamou que aqui se falava todas as línguas. Isso aqui era a Babel do Novo Mundo. Quer dizer, o que é uma Babel? Né? A história da Torre de Babel, que é bíblica, né? Que sonharam em construir uma torre tão alta que quando os homens chegaram lá em cima, eles já estavam falando línguas diferentes que nem eles se entendiam. E aqui estava uma Babel de tanta etnia diferente, né? De tanta língua diferente que se falava. Era isso que o padre polonês escreveu no livro Nas Margens do Uruguai. É um livrinho pequeno, quem puder ter a oportunidade de dar uma lida. Claro que é um livro escrito numa época, né? Há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, então é um relato, né? E todas as pessoas têm as suas opiniões, então claro. O padre também coloca essa opinião da Babel do Novo Mundo. Mas de qualquer maneira, isso proporcionou a Ijuí, aos grupos que já estavam aqui, aos grupos que chegaram, uma diversidade cultural muito grande. Não quer dizer que essa diversidade cultural ela foi de todo respeitada ao longo do tempo, né? Isso nós não podemos ser românticos e dizer que aqui se criou uma sociedade altamente democrática. Não. Houve estranhamento, sim, existia preconceito em relação aos que estavam aqui, aos indígenas, aos negros, mas também entre os grupos que vieram, certo? Por quê? Porque além da questão étnica, tinha uma rivalidade. Tinha a questão religiosa, entende? Mas assim, a questão religiosa ela é importante, eu acho que é uma das riquezas. Tu me pedia uma questão importante de Ijuí, um fato que marcou, e eu acho que o que marcou Ijuí foi o fato de que ele foi, a colonização oficial foi organizada por dirigentes, porque daí eram agentes do governo, funcionários públicos, né, que eram positivistas. E os positivistas, eles defendiam o Estado laico. E se você verificar, em Ijuí, nós não temos uma praça da matriz e é uma cidade que não tem um santo padroeiro, também disse que faz pouco tempo que está aqui. Isso, nós não temos um santo padroeiro. Por quê? Porque como o Estado laico, eles respeitaram que viviam pessoas de outras religiões. Porque durante o Império, a religião oficial era a religião da família imperial, certo? Que era o catolicismo. Com a proclamação da República, o Estado se tornou laico. Então, a liberdade religiosa, o laico muita gente confunde com ateu, não tem nada a ver. O laico é liberdade religiosa. O Estado, ele governa e a religião, cada um tem a sua. E cabe ao Estado garantir o direito de cada um exercer a sua religião. E a sua própria religião. Isso. E um fato curioso, então, é que em Ijuí, se você verificar a nossa praça, nós temos duas igrejas, uma luterana e a católica. Muitos municípios aqui da região, você vai visualizar a praça principal, a Praça da Matriz, certo? Católica. E aqui nós temos essa característica. E depois, assim, não foi só a luterana, mas sim outras igrejas também da linha luterana, né? Evangélica luterana, batista. Depois chegasse outras igrejas. Conforme vinha chegando os imigrantes, eles já iam montando os leques, tem a Igreja Batista Leta, a Igreja Batista Alemã. Então, todas essas religiões tiveram visibilidade e acolhimento aqui. Então, isso eu acho um fato curioso. Claro que as religiões de matriz africana e as indígenas sempre sofreram esse preconceito, né? Por eles desconhecerem, enfim, sempre teve esse problema. E nós tínhamos também outra curiosidade que mesmo o Estado defendendo o Estado laico e a liberdade religiosa, entre eles nem sempre isso era verdadeiro. Então, o cemitério de Ijuí, como o cemitério de várias comunidades aqui, tinha o lado dos católicos e o lado dos protestantes, né? Então tinha uma cruz que dividia e aí eles eram enterrados em lados diferentes do cemitério, para você ter uma ideia até que ponto ia. O casamento, ele não era bem aceito entre religiões. Não fecharia. Não, a noiva geralmente... Teria que ser da mesma religião? Mesma religião. Porque você vai casar em que igreja? Né? Então, geralmente a noiva, isso causava muito trauma, porque a noiva tinha que seguir a religião do marido. Ainda era muito patriarcal
né? A sociedade machista, até hoje nós temos esse problema, né? Imagina na época. E aí, geralmente a noiva então tinha que largar sua religião e seguir a do marido, porque o casamento ia ter que ser celebrado em uma das igrejas. Uma só igreja. Isso, uma só igreja. Hoje, eu acredito até que a gente consiga, dada a questão, até um casamento ecumênico. Você, cada um segue uma religião, e padre e pastor consigam fazer a celebração. Mas os núcleos familiares na época não se formavam assim. Então, Belaíra, por esse todo motivo dos imigrantes, a chegada de imigrantes e povos aí, se criou-se então as etnias. Isso. As etnias ficou marcada aí em cada ano é comemorado aí as festas, dando da Expofest, enfim, né? Isso. Esse movimento étnico, então, ele começou nos anos 80, de 1980, daí já agora, né? Ele começou justamente para relembrar essa diversidade cultural e essa diversidade de culturas que formaram a colônia Ijuí, né? E aí começou timidamente, até aí todos os anos se realiza, até chegar a ser um movimento de renome mundial como a gente presencia hoje. Teve então, isso começou como Festa Nacional das Culturas Diversificadas e hoje mudou o nome para Expofest, né? Mas é um movimento assim, ó, que começou comunitário, baseado no voluntariado, e as pessoas buscavam assim, ó, fizeram fazer pesquisas, né? O que se fazia nos seus países de origem, o que os primeiros faziam, né? Aí foram buscar vestuário, danças e tal, para apresentar para a comunidade. Mas veja bem, não quer dizer que só Ijuí tem essa diversidade de etnias. De culturas, não. Outros municípios? Todos os municípios, porque aqui esse processo de colonização em todo o Noroeste aconteceu. Tanto Cruz Alta, Santa Rosa e... assim ó, Cruz Alta já é de onde tudo surgiu, era a cidade mais ampla. Tem também, hoje tem, dada a movimentação das pessoas. Mas a Cruz Alta, ela era sede, então ali estava bastante o luso brasileiro, os latifundiários, né? E a população afro-brasileira também, né? E também caboclos e tal, né? Mas toda a região noroeste hoje, dá para dizer, como a gente identifica... de São Miguel das Missões, né? Que tem um marco histórico. Exatamente, né? São Miguel, por exemplo, é o primeiro, as missões são onde começou o Rio Grande do Sul, né? Esses 7 povoados é onde começa as cidades do Rio Grande do Sul, e hoje, por exemplo, o indígena não é a maioria na cidade, né? Com a Guerra Guarani, tipo, eles são expulsos, eles têm todo um processo. Hoje tem um grupo que vive lá, claro, tudo isso aqui são guaranis, mas tem caigangue, eu vi esses dias que tem caigangue vendendo artesanato, tem caigangue acampado também. Identifiquei pelo artesanato, né? Mas no município tem uma terra indígena lá, uma aldeia guarani, que são os que ficam dentro do parque vendendo o seu artesanato, né? Mas assim, Ijuí tem a festa, mas toda a região tem essa diversidade cultural. Por isso Ijuí foi reconhecido internacionalmente também, né? Exato. Ijuí foi reconhecido por esse movimento, por esse esforço comunitário de fazer no parque as casas típicas, procurar na gastronomia, no vestuário, na dança, a preservação ou a busca, né? E até porque não dizer a reinvenção, né? Dessas tradições que no passado estavam se perdendo. Obrigado, então, Belaíra. Quanto tempo você já está nesse processo, nessa regularização de culturas e cuidando da parte do museu? Há quanto tempo já trabalha nessa... museu? Sim. Eu entrei no museu com 19 anos. Esse ano eu completei 60 e 40 anos de museu. Toda uma dedicação, uma história que tem guardado, né? Conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Além do meu trabalho, do meu ganha-pão, né? É também uma militância, como eu digo, assim, a gente tem que batalhar pela cultura, pelo reconhecimento dessa diversidade, que as pessoas têm culturas diferenciadas, têm que ser respeitadas. E principalmente assim, em relação aos povos indígenas e os povos afro-brasileiros, que eles sofrem muito preconceito, né? O fato da gente não conhecer
a cultura deles, não quer dizer que eles não têm. Isso é a mensagem que eu quero dizer, né? E que nós temos que ter uma cabeça aberta para entender, porque a cultura ocidental cristã, essa cultura europeia, ela se acha assim a única verdadeira. E não, nós temos vários grupos que têm as suas verdades, a sua cultura, que devem ser respeitados e reconhecidos. Legal, então a gente vai fechando por aqui a entrevista com a Belair, a museóloga aqui do museu. Levou um apanhado geral, uma história tão importante, tão rica dessas culturas afro-brasileiras, das etnias. Agradecemos o trabalho para a faculdade e também ao nosso site, aos nossos amigos internautas, seguidores que nos seguem nas redes sociais. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço você, Belair, por estar disponibilizando e dar essa atenção especial e falando dessas culturas da colonização aqui na cidade de Juí, em outras cidades. Nós agradecemos a oportunidade e convidamos todos a virem presencialmente conhecer o museu. Também conhecer a história, tem uma história rica daí, né? Perfeito. Muito obrigado.